Caros irmãos e irmãs, olhamos para a palavra de Deus deste dia, especialmente para o Evangelho, buscando entendê-lo para a nossa vida. Este Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir a sua proclamação, ele é uma continuação do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele tem uma porção de textos que depois fazem referência a ele. Mateus, os versículos 5 a 7. Aliás, o contexto do capítulo 5 até o 7º. Ele está nesse contexto do Sermão da Montanha. O sermão que Jesus proclamou com as bem-aventuranças. E no Evangelho, Jesus ele dá uma nova interpretação à lei de Moisés. A lei de Moisés ela tinha 613, 615 pontos. Era esmiuçada. Jesus resolveu em reduzir a 2 pontos. Tudo aquilo pode ser dito amor a Deus e amor ao próximo. E os demais pontos, princípios práticos que os judeus faziam, Jesus dá uma nova interpretação. Por quê? Porque a partir da vinda de Jesus, a lei antiga precisaria ser completada, ampliada, atualizada com a presença de Jesus. Porque a lei de Deus não é para ser um amontoado de preceitos. Acabou sendo no Antigo Testamento, se foi estendendo. Moisés não deu tantos preceitos. Moisés deu os 10 mandamentos, um pouco ampliado nas explicações, mas depois se foi estendendo e se chegou a um excesso de preceitos. Então a lei de Deus não é um amontoado. Também não é para fazer a separação entre bons e maus. Os fariseus separavam quem era bom e quem era mau. Quem era bom era de Deus, quem era mau era desviado. Não era atendido. E Jesus diz que a base da lei deve ser o amor. Então não são os detalhes da lei, mas é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei, segundo Jesus. E, aliás, São Paulo ressalta isso de modo muito forte. São Paulo ensina que quem ama, cumpriu a lei, que ele repete do próprio Jesus. E a carta aos Romanos diz que a caridade, ela é a plenitude da lei. Porque para a caridade eu preciso ter fé. Se eu tenho fé e tenho amor à caridade, eu estou cumprindo toda a lei. Romanos 13, 8 a 10 fala sobre isso. Caridade como plenitude da lei. E nessa lei de Moisés, Jesus acrescenta novos elementos à lei de Moisés. Ele acrescenta, o primeiro acréscimo dele é que não é uma lei que mede quem está certo e quem está errado. Ele diz, o amor deve ser sem medida. E na lei de Moisés, Jesus então acrescentou o amor e acrescentou o perdão sem condições. Eu perdoo, mas depende disso e daquilo. Jesus não, perdão é sem condições. Se Jesus fosse colocar condições para nós, ninguém de nós se salvaria. Ele perdoou, morreu por todos sem colocar condições. Então, olho por olho, dente por dente, era a antiga lei do talião. Naquele tempo, o princípio da humanidade precisava desta lei. Não tinha ainda a capacidade, o povo, de cumprir uma lei maior do que essa. Então, a pena devia ser igual ao delito. Se um cortava a mão do outro, ele tinha a mão dele cortada. Se arrancasse um dente do outro, se arrancava um dente dele. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Furasse o olho do outro, ele tinha um olho furado. Era a lei do talião, que colocou bastante ordem naquela sociedade primitiva. Mas essa nunca foi a lei de Deus. A lei de Moisés já era um passo um pouco além disso. Depois, a lei judaica. E Jesus completou, colocando o amor e o perdão sem condições. Amor sem medida e perdão sem condições. Então, Jesus ele ensina
que essa lei antiga precisa ser melhorada, precisa ser completada. Devolver na mesma medida alimenta a violência. Então, um mata o outro, daí aquele para se vingar mata um do lado de cá se mata de novo de lá e vice-versa. Isso Santa Rita sofreu tremendamente isso no seu tempo e entre o povo de Cássia e da sua comunidade de Roca Porena. E ela conseguiu, pelo menos na família dela e do marido, colocar um fim nisso à custa de muito sacrifício, muitas penas. Então, devolver na mesma medida, alimenta a violência. O perdão e a misericórdia vão além da lei e produzem o resultado que Deus quer. Então, esse perdão e o amor, a misericórdia. Jesus ensina que não devemos retribuir a violência com outra violência. Se alguém tirar a tua túnica, dá-lhe também o manto. O Evangelho de hoje cita vários exemplos. É uma nova postura que Jesus ensina. Se você der a túnica e também o manto ao inimigo, ele é que vai ficar devendo para você. Se você amar o inimigo é que fica em dívida para com você e não você para com ele. Então essa é a lei de Deus. Quando damos mais e gratuitamente, estamos imitando o Pai do céu, que nos dá muito mais do que nós pedimos e merecemos. A Bíblia fala, diz, olha, ele faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos, ele dá alimento aos pássaros e muito mais a todos os seres humanos e assim por diante. Se alguém te força a andar 1 quilômetro com ele, caminhe 2, diz o Evangelho de hoje. Então Jesus ensina com isso, não resistir aos maus. Se você resistir aos maus, enfrentando eles nesse sentido de violência, você está gerando mais violência. E não se deve resistir ao mal, mas retribuir com o amor. Foi o que Santa Rita fez, retribuindo com amor, 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 até que foi convertendo todo mundo. Dá a quem te pedir. Então Jesus pede que a gente tenha atenção ao necessitado. E São Paulo diz que há mais alegria em dar do que receber. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, São Lucas nos coloca isso. É mais fácil odiar do que amar, mas o cristão, o estilo de vida do cristão é o amor, a caridade. Amar exige opção, eu devo escolher amar, generosidade e doação. Quando amamos, nos tornamos filhos de Deus. Quem não ama não é filho de Deus, é filho do maligno, diz o próprio Jesus. Só o amor pode transformar o mundo. Santa Teresa de Calcutá, a nossa Madre Teresa, ela disse, há muitas pessoas más porque ainda não foram suficientemente amadas. Se forem suficientemente amadas, elas vão se tornando boas, se convertem. O cristianismo não está fundado sobre o legalismo, sobre leis, mas sobre o mandamento do amor. Então, os 10 mandamentos são mandamentos do amor e não apenas legalismo. No Pai Nosso, nós pedimos ao Pai, perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso é uma oração comprometedora. Eu estou dizendo para Jesus, olha, me perdoa se eu perdoar o próximo. Se eu não perdoar o próximo, o Senhor não me perdoa. Isso a gente diz no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, são algumas colocações que eu faço sobre esta palavra de Deus, do Evangelho de hoje. Existem muitos textos bonitos, principalmente na primeira leitura, mas não é possível a gente comentar todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.